Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver nos assistindo, em particular os alunos da Fonoaudiologia, da Unifesp, para quem essa palestra está sendo gravada, embora pelo teor dela, ela pode interessar outros públicos, outros alunos da universidade, e, enfim, quem tiver interesse, ela deve ficar disponível nas mídias da APAS, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. Antes até de me apresentar, eu quero agradecer muito à professora Jaci Pericinoto, amiga querida, colaboradora da APAS, entusiasta do nosso trabalho. Quero agradecer muito pelo convite, pela oportunidade e espero que todos aproveitem as minhas contribuições de hoje, não é? O tema da palestra, ele difere um pouquinho do tema que saiu na programação, em relação ao título, né, melhor dizendo, mas o conteúdo é o mesmo, né? Bom, meu nome é Tatiana Picardi e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, aproveitando para me apresentar devidamente, né? Então, só um instantinho, vamos ver se vai tudo funcionar direitinho. Vamos lá. Esta é uma novidade para mim, gravar uma palestra usando aqui as novas tecnologias para que a gente possa não perder contato nesse período complicado em que a gente vive, né, pessoal? Mas, enfim, que a gente aprenda com a experiência, isso é que é importante. Bom, aqui eu tenho, então, meu primeiro slide em que aparece o título da minha apresentação. Vamos torná-lo mais visível. Ética profissional sob a perspectiva do uso da linguagem e da prática do voluntariado. Bem, esse título nasce porque, de fato, eu falo de dois lugares, não é? Como vocês veem aí, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, em função dessa experiência como professora de língua portuguesa, lá e antes disso em outras instituições, eu desenvolvi uma relação muito profunda com o que é a língua, o que é a linguagem, o que ela significa, e certamente ela tem implicações profundas com a questão da ética, sobre a qual eu vou falar um pouquinho nessa apresentação. E falo também do lugar de cofundadora e voluntária da APAS, que é a sigla de Associação Helena Picardi de Andrade Silva, uma instituição sem fins lucrativos que está completando este ano 20 anos de atuação, esclarecendo, estamos então no ano de 2020, e essa palestra acontece na semana de 21 a 25 de setembro, em comemoração, ou melhor, como parte da programação da Semana sobre Ética Profissional, não é? Fechado esse parênteses, para a gente não perder aqui informação. Eu volto então a falar sobre a APAS e desse lugar de voluntária e cofundadora, lidando com a causa da criança e do adolescente com câncer, oferecendo serviços indispensáveis para que a criança e o adolescente possam realizar o tratamento com todo o conforto, com todo o suporte necessário. É desses lugares que eu falo, e a partir deles que eu vou colocar então as minhas considerações. E eu agradeço aqui a querida Daphne, nossa querida Daphne, que está aqui nesse slide cedendo a sua imagem para enriquecer, digamos assim, com seu sorriso, com seu olhar lindo, o que a gente tem a dizer. Bem, afinal de contas, o que significa agir eticamente? O que significa ser ético? Antes de mais nada, eu faço então uma breve definição, né? O agir eticamente implica reconhecer a importância de nos deslocarmos para o lugar do outro e a importância da escuta atenta que dá lugar à linguagem adequada. Vejam, quando eu digo a importância de nos deslocarmos para o lugar do outro, essa percepção da importância disso se aguçou demais durante a prática do voluntariado. E
sobre a questão da linguagem, que é o que nos diz aqui o segundo item, a, a base para os meus conhecimentos a respeito vem da minha formação, e ao mesclar, digamos assim, a minha formação com a prática do voluntariado, a questão do agir ético se tornou ainda mais clara para mim. Quando a gente fala em linguagem adequada à situação e nesse sentido a gente obter uma comunicação cujas implicações sejam éticas, está na base dessa concepção a percepção de que falar é agir. Essa noção, que se chama, na verdade, ato de fala dentro da teoria, é uma noção desenvolvida por um filósofo da linguagem inglês, em meados do século XX, chamado John Austin, num livro intitulado How to Do Things with Words, cuja primeira publicação é de 62 e que tem uma tradução para o português do filósofo Danilo Marcondes, que se chama Quando Dizer é Fazer, Palavras e Ação, publicada pela primeira vez no Brasil em 90. Vejam, essa noção é muito importante porque é a noção, pela noção de ato de fala que a gente consegue explicar por quê, ou o melhor, o que se faz ao dizer algo. Se eu tenho essa preocupação de que quando eu digo algo, eu faço algo, a noção de que a palavra pode e deve ser ética igualmente se aguça. Eu vou partir de algumas citações para a gente refletir um pouquinho sobre ética de uma autora de que eu gosto bastante. Ela é advogada de formação de origem, ela tem uma formação de administradora, gestora pública, e é procuradora municipal, tem uma experiência grande com a questão da ética, e nessa obra de 2007, cuja referência completa vai estar no final da apresentação, ela nos diz, entre outras coisas bastante importantes, que a ética refere-se ao comportamento humano que, quando livre, pode ser qualificado como bom ou mal. Ética diz respeito a pensar e agir bem. Vejam que interessante. O livre está sublinhado, o adjetivo livre está sublinhado aqui. Por quê? Porque o ser humano é o único, dentre os seres viventes, que realmente escolhe, né? Ele tem o livre-arbítrio, ele tem consciência do que ele diz, do que ele faz. Não cabe falar em ética a outros seres que não sejam os humanos, não é? E o ser humano é livre. Ele pode ser determinado socialmente, claro, pelo contexto histórico, pela formação familiar, escolar. Ainda assim, ele se mantém ser livre. Do contrário, a gente não pode falar em ética. E é um comportamento que pode ser qualificado como bom ou mal. E essa qualificação de bom ou ruim vai ter sempre a ver com aquilo que é consensado numa dada comunidade como bom ou ruim. A ética diz respeito a pensar e agir bem de acordo com os valores dessa dada comunidade. E isso é muito importante ter em mente. Uma outra citação importante nos diz o seguinte: ética é um saber prático. Segundo São Tomás de Aquino, citado pela Maria Nazaré, nos diz São Tomás de Aquino, ela é um saber prático porque não se detém na contemplação da verdade, mas aplica esse saber às ações humanas. Essa é uma constatação super válida, não tem, é atemporal, né? Ela se refere à ética como um saber prático. Sim, a gente só pode dizer que um comportamento é ético ou não, que uma fala é ética ou não, se ela se aplica às ações humanas, não é? Ela é algo que acontece, que você avalia como factual. Claro que sempre acompanhado da palavra. Toda ação humana, ela é acompanhada da palavra. Na verdade, as contradições que há em que o que se diz e aquilo que se faz, aquilo que se diz e o comportamento que vem junto, se há contradição,
certamente não temos aí um comportamento ético. Ética é um acordo de vontades, né? Como eu disse, a ética ela só pode se constituir enquanto tal se eu tenho em vista uma dada sociedade, um dado contexto em que essa ética é exercitada. Nos diz então a autora: o pensamento político atual fundamenta a ética não mais na natureza humana, que teria implicada uma moral natural, mas na vontade humana, em especial a vontade da maioria em uma determinada sociedade. Isso complementa o que foi dito então no slide anterior. Ética como sentido coletivo. Vejam que as coisas estão muito correlacionadas, né? As citações elas dialogam entre si na mesma direção. E nessa nós lemos o seguinte: a vontade coletiva só pode funcionar eticamente se conduzir a um sentido coletivo, tanto em dada comunidade como na sociedade em seu conjunto. E vejam, a gente só consegue falar num sentido coletivo, enraizado numa prática, já que ética tem a ver com prática, se a gente pensar num objetivo comum. Então, uma comunidade que tem clareza em relação a um objetivo comum ou a um conjunto de objetivos comuns que norteiam o desenvolvimento dessa comunidade, desde uma comunidade pequena até o país inteiro, ou o mundo como um todo, e se a gente consegue recortar um conjunto de objetivos que são valorosos para esse grupo, nós teremos então um norte para construir uma ação ética. É muito complicado a gente realmente exercitar e construir uma ética num coletivo se não há um sentimento, ou melhor, mais do que isso, se não há clareza sobre quais são os objetivos comuns dessa comunidade, né? Vejam essa citação do Viktor Frankl, que é um psicólogo incrível, já falecido, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, ficou em campo de concentração muito tempo. Nos diz aqui algo valioso nessa obra de 89, na tradução, que também eu vou mostrar para vocês no final. O ser humano, se quiser ser realmente humano, tem que ser capaz de passar-se por alto. Tem que ultrapassar-se, esquecer-se de si próprio, dedicar-se com um esquecimento positivo a uma tarefa ou a uma pessoa. E é somente à medida que o faz, pois é patente que nem sempre o faz, que se mostra humano e se torna inteiramente ele mesmo. Ao ultrapassar-se a si mesmo, pensando no conjunto, e essa é a grande dificuldade, né? Como é que a gente se desenvolve pessoalmente e ao mesmo tempo pensa e age pelo bem do conjunto. É possível? Se não fosse possível, não seria possível falar em ética, não é? É não só possível como necessário esse desenvolvimento pessoal que te torna um ser melhor. Ele te desenvolve uma consciência a respeito do bem comum e do que é melhor para a sua comunidade de modo geral. E é essa a origem, a base do que a gente pode chamar de ética. E vejam, embora o tema geral desse encontro nosso seja a ética profissional, não dá para falar em ética profissional se a gente não trabalha uma ética individual. Não é possível haver um profissional ético se ele realmente não for ético na sua vida pessoal, né? De fato, as coisas começam no nível pessoal e se estendem no nível pessoal e íntimo da convicção, dos valores, da consciência, e se estendem para todas as esferas da vida da pessoa, do sujeito, inclusive a esfera profissional, que nos importa mais diretamente aqui. E uma maneira muito legal de desenvolver esse aprofundamento do eu, de nos desenvolvermos como pessoa, é o voluntariado, né?
Eu vou falar um pouco disso agora, mas vamos lá, vamos só então sintetizar um pouquinho, para que a gente chegue lá, o que o agir ético exige de cada um de nós. Em primeiro lugar, compreender o significado como fenômeno intersubjetivo, ou seja, compreender que os significados não são entidades autônomas dotadas de uma identidade essencial. E aí eu volto para a questão da linguagem, onde eu me apoio para discutir a questão da ética, não é? Não existe uma única verdade expressa num determinado enunciado e que possa ser refutada ou aceita, considerada certa ou errada por si mesma, não é? O significado, ele é algo intersubjetivo, ele é negociado, ele é fruto das interações sociais, da interação via linguagem que as pessoas empreendem entre si. E quando eu percebo isso, quando eu percebo que os significados, embora devam ser calcados naquilo que a gente entende como realidade, eles não têm uma identidade essencial, mas eles são uma construção feita de modo autônomo pelas pessoas que dialogam, que conversam, que querem chegar a cumprir seus objetivos comuns. Quando eu reconheço isso, as relações ficam mais fáceis, o entendimento do que é bom ou do que é mal fica mais fácil e o comportamento ético, com certeza, passa a ser praticado com mais naturalidade até. Outra coisa importante, né, para que a gente atinja esse agir ético, é reconhecer a diferença e a necessidade de cooperação mútua apoiados no princípio da solidariedade. Vejam, a partir do momento que eu reconheço que os significados não são autônomos, que eles são negociados, consensados em dada comunidade, que isso influencia no que é considerado certo ou errado e, portanto, no que é o agir ético, eu também passo a compreender melhor as diferenças que existem entre as pessoas, as diferentes necessidades que existem entre as pessoas e, obviamente, fica mais clara a necessidade de haver uma cooperação mútua para que haja o atingimento desse objetivo, apoiados no princípio básico da solidariedade, que, se possível, deve se sobrepor aos princípios da competitividade, né? Não que a competitividade em si não seja boa, na verdade, ela é uma mola propulsora, inclusive para a inovação do próprio conhecimento, não é? Mas o princípio da cooperação e da solidariedade nas práticas sociais é o que realmente nos dá o esteio para a prática ética. No contrário, a competitividade ela fica desenfreada, né? O querer ser mais e melhor, ter mais poder e mais dinheiro que o outro, acaba se tornando algo desenfreado. Daí a relação forte que eu faço entre prática de voluntariado, o aprendizado da solidariedade e o aprendizado do agir ético. E eu finalizo esse slide reforçando isso, né, dizendo então que o terceiro aspecto para o atingimento de um agir ético é o caminho do voluntariado, que é uma experiência muito pessoal, muito minha, né? Mas eu acredito que dá para ser estendida de modo geral a todos os que praticam o voluntariado. É uma experiência que nos torna mais atentos às necessidades do outro. E vejam, tudo que eu estou dizendo, eu digo partindo do pressuposto de que as pessoas querem cooperar, de que elas se sentem melhor cooperando e se sentindo parte de um conjunto de pessoas que têm objetivos comuns. Eu estou estrategicamente, metodologicamente, retirando daqui da minha apresentação a possibilidade que existe sim das pessoas não quererem cooperar, né, de haver intencionalmente a disruptura como modus operandi. Falar sobre ética aí vai ficar bem mais difícil, né? Então, eu estou partindo talvez de uma situação até meio idealizada para a gente entender como é que se dá a construção da ética, para depois, em algum outro momento, discutir por que essa disruptura, né, daqueles que se, se estão constantemente se contradizendo ou se contrariando, e nem sempre a partir de bases sólidas, dá margem
por um monte de coisa ruim, como, por exemplo, um fenômeno atual que se discute bastante atualmente, que é o fenômeno das fake news. Né? Caminhando, então. Vamos lá. O que significa aí essa linda cesta de maçãs? Espero que ninguém esteja com fome. Infelizmente são virtuais, não vai dar para a gente compartilhar. É só um rápido exercício que eu gostaria de fazer com vocês para mostrar um outro aspecto importante no que se refere ao desenvolvimento dessa nossa ética, né? O caminho ético, ele implica também entender que há várias maneiras de compreender as coisas, as pessoas e a vida à nossa volta, né? Isso se relaciona ao que foi dito antes, né? Sobre perceber as diferenças que existem entre as pessoas, né? Ainda que norteadas por objetivos comuns. Esse exercício, breve exercício da maçã, na verdade, é uma maneira até de nos esclarecer, de nos alertar para as diferenças da vida e vê-las de modo positivo, propositivo, em prol da construção de uma ética. Bom, imaginem vocês, se eu pedir para vocês cortarem uma dessas maçãs, ponto que a gente pudesse comê-las. Se eu pedisse para vocês cortar uma dessas maçãs, provavelmente vocês cortariam dessa forma, não é? É assim que, em geral, na grande maioria das vezes, as pessoas cortam maçãs. Vejam, uma das grandes dificuldades para o agir ético implica esse não reconhecimento de que a gente pode cortar as maçãs de inúmeras formas. E que isso pode ser muito bom para as partes. Isso pode significar, inclusive, a descoberta de algo que torne esse grupo ainda mais sensível, perceptível às diferenças e mais unido até em função das mesmas diferenças. Quando eu descubro, por exemplo, que eu posso cortar a maçã desta forma, né? E descobrir que dentro dela há uma linda estrela, essa disruptura positiva, esse sentimento de alegria e que pode gerar uma sensação profunda de esperança, nos ajuda a construir pode nos ajudar a construir uma sociedade melhor, né? Mais ética e mais solidária. Foi a descoberta, na verdade, de que há estrelas dentro de maçãs que me ajudou profundamente há 20 anos, pouco mais do que isso, junto com o pai da Helena, Luiz Maurício, construir a Associação Helena Picardi de Andrade Silva. Helena, que dá o nome à associação, é minha filha, que infelizmente faleceu muito jovem com câncer, uma menina de 5 anos, e que deixou um legado profundo. Ela nos fez ver que era possível transformar uma dor pessoal e familiar, uma perda irreversível, em uma construção social e solidária que pudesse trazer benefícios, pudesse trazer esperança a centenas de crianças, adolescentes e suas famílias que foram atendidos pelos serviços da paz desde a sua fundação em 99. Eu tenho orgulho em dizer que toda a construção da paz ela é profundamente enraizada na melhor concepção possível do que é o fazer ético. Existe um compromisso profundo com a qualidade do que se diz, com a coerência entre o que se diz e o que se faz, e com a qualidade dos serviços prestados, que são o nosso fazer. O fazer da paz são serviços que ela presta com qualidade, honestidade e transparência. E, modestamente, eu entendo que a paz e todos os que vieram desde a fundação se agregando ao grupo de colaboradores, como voluntários, como funcionários, todos se engajam nessa concepção profunda de um fazer ético que leva a uma construção de uma sociedade melhor, sem demagogia, ou seja, existe um fazer e um agir que andam de mãos dadas. Para vocês entenderem um pouco mais o que é o trabalho da paz, qual é o serviço principal que ela presta, eu mostro aqui
o que a gente chama de mapa de solidariedade. Vejam, o principal serviço da associação é oferecer transporte especializado a crianças e adolescentes em tratamento de câncer durante todo o período de tratamento na cidade de São Paulo, crianças que moram em periferias ou que vêm para São Paulo e acabam morando em casas de parentes nas nossas periferias e precisam se deslocar diariamente, muitas vezes mais de 30 quilômetros só para ir, mais 30 para voltar, para os hospitais especializados que se localizam no centro expandido da cidade. Se vocês observarem esse slide com atenção, vocês verão no mapa, bom, nós temos aí a relação de hospitais atendidos, mas o principal que eu gostaria que vocês percebessem é a distância que há entre as residências, que são as casinhas dentro desse símbolozinho azul, e os hospitais, que são essas cruzinhas brancas com fundo amarelo ou vermelho, que estão mais concentradas no centro expandido da cidade, não é? Um centro expandido que avança para o norte, e vejam que a cidade ainda vai bem ao sul, e de bem ao sul mesmo a gente não tem nenhuma criança atendida. O respeito a essas famílias, o agir ético da paz em relação às famílias atendidas, se refere a evitar todo o transtorno do transporte público, fazendo com que essas pessoas sejam respeitadas em seu direito básico de acesso à saúde, com transporte especializado e de qualidade. Vejam a dificuldade, por exemplo, de uma das nossas lindas atendidas, a Chiara, que também nos presenteia com a sua foto durante essa apresentação, que mora no Itaim Paulista. Para quem está observando a tela, essa é uma extração do Google Maps, não é? A Chiara está ali na Zona Leste, Itaim Paulista. Eu jogo meu rosto para cá para vocês verem melhor. E todos os dias tem que fazer esse longo trajeto. Esse é o trajeto traçado pelo Google Maps, que se for feito de transporte público, leva, como mostra aqui, 2 horas e 18 minutos. Esse tempo cai para 1h30 no máximo, isso com trânsito mais pesado, com todo o conforto para que a Chiara chegue no hospital disposta ao tratamento, o que significa maiores chances de adesão à quimioterapia, à radioterapia, e volte depois para casa, apesar dos incômodos causados, por exemplo, pela quimioterapia, com conforto, sem receio de vomitar, de sujar o carro, porque tem lá saquinho plástico, tem tudo que ela precisa para ser acolhida com todo respeito, junto com a mãe dela que vai junto, e ali dentro do veículo tem atividade de lazer, se ela quiser, tem uma orientadora educacional que faz um trabalho de acompanhamento escolar, se for o caso, ou apenas lúdico, para que a criança possa usufruir desse longo período de tempo em que ela fica em deslocamento, né? Que ela usufrua, que ela aprenda, que ela descansa e que ela se sinta respeitada. E assim, buscando esse agir ético, né? Que se traduza num serviço concreto em benefício à população de São Paulo, a população que enfrenta dificuldades econômicas e que enfrenta o câncer em suas crianças, a gente tem a média de 48 famílias atendidas por mês, mais de 1.000 atendimentos mensais, sendo que 800 deles são os trajetos, um atendimento absolutamente fundamental. Os outros 200 se distribuem pelos demais serviços. E um agir ético que se traduz em 15.000 quilômetros rodados por mês pela causa dessa criança, né? Desde a fundação, a gente está batendo aí os 2 milhões de quilômetros rodados em prol da nossa missão. E pessoas que perceberam que o voluntariado é transformador e nos desenvolve eticamente, compõem todas as áreas da nossa associação, desde a diretoria e o conselho fiscal, com 7 voluntários, o comitê consultivo com 11, o bazar beneficente com 44,
voluntários que com os próprios carros fazem transporte são 6, 7 voluntários diretamente nos serviços complementares, que são o grupo de estudo Saudar, o núcleo de apoio a pais enlutados, fundamental, e o Roda de Conversa, que é também, assim como o grupo de apoio a pais enlutados, é constituído de reuniões mensais com as famílias, no caso do primeiro grupo, famílias que infelizmente perderam sua criança para o câncer ainda é uma doença que mata muito e da média de ao redor de 10 mil novos casos por ano, infelizmente ainda metade dessas crianças e jovens vêm a óbito por uma razão muito simples, falta de diagnóstico precoce e condições de acesso precoce, prematuro aos tratamentos de ponta que nós temos sim no nosso país. Ninguém mais precisa ir para os Estados Unidos para tratar o câncer. E temos ainda 17 pessoas num grupo também muito importante, assim como o do Bazar, que é o de captação de recursos, sem os quais a associação não pode sobreviver, e um voluntário no outro serviço maravilhoso, que é o Educação em Movimento. Ele é realizado por funcionários da associação, mas a gente tem um voluntário, que é esse projeto que eu comentei há pouco, de apoio dentro dos veículos da Paz. Quando a gente é voluntário, né, a gente entra no voluntariado porque a gente quer ajudar alguém, e aí depois a gente aprende que, ao fazer isso, a gente desenvolve qualidades fundamentais, que são comprometimento, responsabilidade, desprendimento e exercício da cidadania. Vejam se isso não está na base do agir ético, né? Na verdade, é algo que você desenvolve em prol de um agir ético e te motiva ao agir ético também. Aqui eu gostaria muito que vocês conhecessem como são os carros da Paz. Nós temos aí uma frota de 7 carros, aqui a gente tem 4 apenas, dos modelos que a gente tem usado ultimamente. A gente tem também parcerias além dos carros dos voluntários, parcerias com empresas que têm feito cessão de veículos para nós. E, e essa é a carinha dos nossos veículos, ou seja, transmitem alegria e, na base dessa alegria, a esperança da cura, sempre. Aqui a gente tem uma foto de todo o grupo de atendidos numa das festas que a gente faz. Na verdade, aqui não foi bem uma festa, foi um passeio lindo que a gente faz anualmente no Parque Fazenda, próximo à cidade de São Paulo, em época de festa junina. E a gente tem aí a alegria das famílias, junto com os voluntários. E eu acredito profundamente que essa união entre pessoas tão diferentes, alinhadas por um objetivo comum muito forte, que é preservar a vida, conquistar a cura do câncer e ser mais solidários, norteia o agir ético de cada um dos que estão aqui. Aqui a gente tem o Alberti, num dia de transporte, junto com a mãe, que está segurando a mãozinha dele, a Jéssica bem ao lado dele, que é uma das nossas queridas funcionárias encarregadas do Educação em Movimento e colaboradoras entusiastas aí da nossa causa. E se vocês acham que, concordando comigo, que o voluntariado é realmente um caminho de construção de um agir ético efetivo, vocês podem procurar opções de voluntariado, caso queiram exercitá-lo, o que eu recomendo profundamente. Ao exercitar o voluntariado, vocês desenvolvem tudo isso, a não ser que vocês não queiram se tornar pessoas melhores, essa também é uma opção. Mas eu acho que vocês estão afim, então deem uma olhada aí nesses sites, eles oferecem aí caminhos para vocês encontrarem projetos, instituições com os quais vocês queiram se envolver. E é claro, melhor ainda, se vocês decidirem conhecer melhor a Paz e se tornarem voluntários da nossa associação,
que tem adotado um lema muito lindo, que é o Transportando Esperança, né? A gente tem aí, eu deixo aí para vocês os nossos dados. Se quiserem doar para a associação, a gente tem aqui uma plataforma digital para isso, que é o doacão.apaz.org.br, que facilita bastante esse processo, né? É muito fácil se tornar um doador da Paz. E quase terminando, né? Gostaria de fazer um convite para vocês, né? Esse convite é para um evento muito bacana que a gente vai realizar. A Paz está realizando e vejam que a gente conta aí com a participação de gente muito bacana. Eu cito um profissional muito querido, o Dr. Sérgio Petrilli, porque ele é da Unifesp, talvez até vários de vocês conheçam. O Dr. Sérgio Petrilli vai participar. É um dos participantes médicos que vai tratar da questão mais clínica, né, traçando um panorama do que é o câncer infanto-juvenil. Vamos falar de direito de pacientes. Entre os convidados estão a doutora Renata Vilhena. Vamos falar de direito de pacientes jovens, porque na verdade se fala muito sobre o câncer em adultos e todas as questões relacionadas, mas ainda não se discute com a devida profundidade questões ligadas a, por exemplo, direitos das crianças e adolescentes com câncer. A gente vai falar sobre isso. Temos também a nossa querida Silvia Nakashi, entre as pessoas que vão discutir captação de recursos, voluntariado, a prática do voluntariado no terceiro setor, entre outros temas, num evento de um dia que acontece dia 23 de novembro, online, com certificado. Vejam que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Vocês têm aí um link para saber mais, para se inscrever. Eu agradeço a Maria Clara, que está aqui também, mostrando sua carinha para nos ajudar a divulgar esse evento. E a gente conta aí com o apoio de duas instituições queridas que têm sido parceiras nossas há muito tempo, que são a Uninove e a Redata. Espero muito contar com vocês nesse evento. Eu também vou estar nele, vou estar falando coisas, espero que úteis, né? E eu vou me despedindo por aqui. Antes eu quero mostrar a bibliografia. Alguns de vocês talvez tenham ficado interessados nos desses livros. Sobre voluntariado especificamente, além dos sites que eu mencionei, procurem o Instituto Filantropia, vocês vão ter bastante informação bacana lá. E quanto ao conteúdo específico sobre linguagem e sobre ética, eu cito aqui, eu dou a referência completa dos livros que eu mencionei, do John Austin, da Maria Nazaré Barbosa, do Viktor Frankl, e também alguns que eu não citei, mas que são indicações de leitura importantes, caso vocês se interessem. José Ricardo Aires, que tem um artigo muito bacana, que fala sobre o cuidado, os modos de ser do humano e as práticas de saúde. Vejam, quem está envolvido com saúde, como vocês, futuros fonoaudiólogos ou demais ouvintes que estejam trabalhando, ouvintes e assistentes, né, espectadores, que estejam trabalhando direto ou indiretamente na saúde, na educação, na assistência social. Vejam, para nós, e eu me incluo nesse grupo, toda a discussão ética é básica. O nosso desafio é estender essa discussão ética a campos em que ela ainda não é tão, digamos assim, pelo menos na minha opinião, tão discutida, não é? Áreas mais nervosas do mercado financeiro ou da área de informática, que estão na frente, talvez, quando se fala num capitalismo, né, mais exacerbado, estão na dianteira disso tudo e se a gente não puder contribuir com o nosso conhecimento para que atinja essas pessoas e que as ajudem a refletir sobre questões ligadas à ética, a gente se circunscreve à própria realidade e não consegue promover realmente algumas mudanças comportamentais que seriam bem desejáveis. E aí eu me estendo até ao âmbito da política, né, que, claro, existem discussões, principalmente de parte de profissionais como sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. Claro que a discussão sobre ética
está na pauta, mas não me parece que ela esteja muito na pauta, na prática, né? Ela se restringe muito a uma esfera acadêmica e não atinge a vida das pessoas que estão na prática fazendo política. E 2 artigos meus, há outras coisas publicadas, é fácil a gente achar, fácil, quem quiser pode achar, digitando meu nome, e há outras coisas importantes desses demais autores. Eu fico super à disposição, caso queiram falar comigo, vocês me encontram pelas referências que eu dei da APAZ, né? E eu me despeço, deixando um grande abraço a todos, esperando que esse evento todo seja produtivo, muito produtivo, agradecendo mais uma vez a Jaci, parabenizando por essa semana para discutir ética profissional, um tema tão fundamental que permeia toda a nossa vida. E me despeço junto com a minha querida Helena, para que vocês possam conhecer o meu anjinho, digamos assim, que me despertou para N coisas nessa vida, inclusive para essa importante discussão sobre ética profissional. Um grande abraço, beijos a todas. Até breve, espero.